Olá, quem nos ouve. Arranca agora mais uma daquelas imersões profundas e hoje temos um tema que, confesso, me deixou completamente fascinada. Olá, sim, o tema de hoje é daquelas viagens no tempo que não estamos nada à espera. Exato. Repara, quando passeamos hoje por um grande festival moderno, com aquelas ruas todas cortadas, o cheiro a farturas no ar, feiras de diversões gigantescas, multidões a perder de vista, a última coisa que nos passa pela cabeça é que o embrião daquilo tudo foi um minúsculo pedaço de pergaminho. Pois o contraste é brutal. Quer dizer, o espetáculo profano de hoje, barulhento e cheio de luzes, acaba por apagar completamente os rastros da história, não é? Completamente. Todos aqueles dramas políticos, o terror das epidemias e as lendas, lendas arrebatadoras, que serviram de alicerce à festa ao longo dos séculos. Os mais fantásticos sobre a história do norte de Portugal, com base naquelas publicações super detalhadas do blog Porto de Antanho. Certo, o material lá é riquíssimo. Sim, riquíssimo. Vamos desconstruir a evolução do Senhor de Matosinhos. Ou seja, perceber como é que um mosteiro obscuro e, decadente do século X se transformou no motor de uma das maiores romarias do país. E que alterou para sempre a paisagem social da região. Nem mais. E para estruturar isto, eu estava a pensar. Esqueçam aquela ideia clássica da bola de neve que vai rolando e crescendo. Vamos pensar nisto antes como uma espécie de atualização de software. Estás a ver? Gosto dessa analogia. Atualização de software. Pois, porque começou como uma aplicação básica só para sobrevivência espiritual e ao longo de 1000 anos foi sofrendo sucessivos upgrades até se transformar num sistema operacional focado quase exclusivamente no entretenimento. Exato. Onde o código original da religião corre hoje quase só em pano de fundo. Sim, sim. E essa ideia do software aplica-se muito bem porque, no início, o código-fonte era muito rudimentar. Antes de existirem carrosséis ou algodão doce, aquilo era só um modesto pedaço de terra. Estamos a falar do Mosteiro de São Salvador de Boças, certo? Exato. A primeira referência que temos aparece num contrato perfeitamente obscuro do ano 944. Uau, 944. É muito antigo. Muito antigo mesmo. E o que surpreende, repara, é a rapidez com que este pequeno reduto religioso começa a atrair a atenção da alta realeza logo nos séculos seguintes. Sim, porque há um salto ali para 1210, não é? Exatamente. Em 1210, o rei Dom Sancho I decide doar um mosteiro à sua filha, a Dona Mafalda. Que, curiosamente, mais tarde vai para um convento em Aroca e acaba beatificada. Ou seja, a marca, digamos assim, ganha um verniz de prestígio real muito cedo. Ganha sim. Mas a verdadeira ignição é esta história, o momento em que a narrativa ganha contornos de quase de guião de cinema, acontece para aí um século depois. No meio daquele clima político explosivo, não é? Pois, em 1305, Portugal preparava-se para entrar numa fase de ruptura profunda. O rei Dom Dinis decide entregar as casas e o chamado padroado do mosteiro a Dom Geraldo Domingues. Espera, deixa-me só fazer aqui uma pausa. Quando dizes padroado, na prática, o que é que o Dom Dinis lhe estava a dar? O edifício físico? Não, muito mais do que o edifício. O padroado era, no fundo, o direito de gestão e de recolha de rendimentos. Ah, ok. Significava controlar as terras em volta, os dízimos, as esmolas. Era um ativo económico formidável. E de poder também. Portanto, o Dom Geraldo Domingues, que era bispo do Porto e depois de Évora, passou a ser o gestor oficial daquele património. Exatamente. O problema é que, pouco tempo depois, rebenta uma guerra civil brutal em Portugal, entre o Dom Dinis e o seu filho, o futuro Dom Afonso IV. E o bispo escolhe um lado. Claro, o Bispo Geraldo mantém-se firmemente do lado do rei, do Dom Dinis. O ambiente era de pura conspiração, de facções. E a fatura desse alinhamento chega de forma trágica em 1321. Quando ele é assassinado. Sim, é brutalmente assassinado por fidalgos rivais na vila de Estremoz, no Alentejo. E é aqui, espera aí, é aqui que a história perde, pelo menos para mim, a lógica geográfica toda. Pois eu percebo. Repara, temos um bispo que é assassinado no calor do Alentejo, a centenas e centenas de quilómetros a sul, e o último desejo dele no leito de morte, com aquele caos todo à volta, é que o corpo seja sepultado, e eu cito o texto, à sombra dos braços do crucifixo de Boças. É um detalhe impressionante. Mas repara na logística disto.
Transportar um cadáver do Alentejo até ao norte de Portugal no século XIV, no meio de uma guerra civil, isto roça o absurdo. O que é que justificava esta opção? O que é que essa estátua específica tinha tão especial? Bem, a justificação está na anatomia da própria escultura. É perturbadora. E também na lenda que já circulava na altura e que, pronto, arrastava multidões. Portanto, não era uma imagem banal. Nada banal. O chamado crucifixo de Boças era uma peça em madeira oca, com cerca de 2 metros, que desafiava todas as regras da iconografia tradicional. Em que sentido? Primeiro, há a assimetria do olhar. O olho esquerdo da estátua está cravado para cima, para o céu, mas o olho direito está direcionado para baixo, fixo na terra. Uau! Há uma dualidade óbvia aí, não é? O divino e o terreno na mesma cara. Exatamente. E imagina o impacto psicológico disso em quem a observava, à luz de velas, na penumbra de uma igreja medieval. Deve ser assustador, quase. É imponente. E depois havia os pés. Em vez de estarem sobrepostos e atravessados por um único prego, que é a imagem clássica que todos nós conhecemos do crucifixo, os pés desta estátua estão lado a lado, ligeiramente separados. Certo, que é uma raridade. Aproxima-se, acho eu, do famoso Cristo de Burgos, em Espanha. Sim, é muito semelhante. Mas repara, o que transformou esta imagem numa relíquia de poder incalculável não foram apenas esses detalhes anatómicos, por mais estranhos que fossem. Foi a narrativa da sua origem. Ah, claro, a lenda de Nicodemos. Essa mesma. Segundo os registros que analisamos, a lenda diz que Nicodemos, que foi uma das testemunhas da crucificação, esculpiu 5 imagens de Cristo e atirou-as ao mar para as salvar da destruição. E uma delas dá à costa numa praia do norte de Portugal. A Praia do Espinheiro. Exato. Mas o detalhe dramático é que à estátua faltava-lhe um braço. Pois. E a tradição oral sublinha que a população local e os escultores da região tentaram vezes sem contra criar um braço substituto em madeira. Mas nunca encaixava, não é? Nunca? A proporção falhava sempre. Para eles, era um lembrete físico de que o humano não consegue remendar o divino, até que, tempos depois, uma mulher andava a apanhar lenha na praia. Encontra um pedaço de madeira estranho e, como precisava de lume, atira-o para o forno. E aqui entra aquela suspensão típica da física medieval. A lenda diz que a madeira recusa-se a arder, salta das chamas cá para fora, a população apanha a madeira, leva até à estátua e o braço encaixa milagrosamente na perfeição. Milímetro a milímetro. Epá, eu perante isto tenho de assumir um bocado o papel de cética. Tipo, como é que na época ninguém questionou a conveniência brutal disto? Ninguém pensou, esperem lá, isto é claramente um truque de um escultor espertalhão para atrair atenção para a Terra. Bem, para a mentalidade do século XIV, a suspeita podia até existir, no fundo da mente de alguns, mas o desespero por milagres e a necessidade de intercessão divina eram muito, muito maiores. A vontade de acreditar vencia tudo. Claro, a coincidência não era vista como um truque, mas como a própria assinatura de Deus. Repara, juntas uma estátua com olhos assimétricos, que já causa estranheza, a um folclore poderoso de um braço à prova de fogo que sobrevive ao oceano. É a tempestade perfeita para o fervor religioso. Faz sentido. Logo no século XIV, o mosteiro atrai romarias de crentes de Espanha, de França. A estátua torna-se o fenómeno internacional. Mas, ironicamente, havia um problema no meio desse sucesso todo. A estátua era uma estrela a nível europeu, mas um mosteiro de Boenças, ou seja, a casa da estátua, estava a transformar-se num autêntico pardieiro. Sim, estava a ruir. Chegamos a meados de 1550 e o edifício estava em ruínas. A procura de peregrinos ultrapassou completamente a capacidade da infraestrutura. E é então que entram em cena uns administradores super improváveis, a malta da academia, os académicos de Coimbra. Pois é. O rei Dom João III tinha transferido aquele padroado de que falamos há pouco para a recém-reformada Universidade de Coimbra, isto em 1542. Certo. E a universidade, que precisava de receitas fortes para sustentar os seus colégios, olha para Matosinhos não apenas com olhos de fé, mas com pura visão de gestão. Ao deparar-se com aquele estado de degradação em Boças de Baixo, eles não optam por remendos. Não. Tomam uma decisão muito mais radical. Sim, decidem abandonar o local original e construir de raiz uma igreja imponente numa zona descrita na altura como uma amena e dilatada planície,
já no lugar de Matosinhos. Ou seja, na prática, eles fizeram uma relocalização de franchising. Pegaram na marca principal, o Crucifixo de Poças, e construíram um polo de atração gigante com melhores acessos e maior capacidade para suportar o volume de clientes, peregrinos. É engraçado pôr as coisas assim. Os termos podem soar anacrónicos, claro, mas o princípio de negócio é mesmo muito semelhante. Não é? É. A Universidade contrata em 1559 o mestre João de Roão, uma figura cimeira da arquitetura e escultura em Portugal na altura. Um arquiteto topo. De topo, o contrato estabelecia o pagamento de 1.350 mil réis por uma obra que supostamente deveria demorar 4 anos. Claro, obras, já sabemos como é. Pois, na realidade, a nova sede só ficou operacional por volta de 1579, que foi quando a imagem foi finalmente transferida. Mas o que interessa é que, com o selo da universidade e um edifício novinho em folha, a aura daquela imagem expande-se de uma forma brutal. E muda de função também. Sim, deixa de ser apenas uma imagem milagrosa a nível local e pessoal e torna-se no grande, chamemos-lhe, gestor de crises da cidade do Porto e de todo o Norte. É verdade. É aqui que os registros de calamidades começam a entrar em força. Clima, saúde pública, tudo. Tudo. O padrão estabelece-se de forma muito clara. Sempre que o Porto estava à beira do colapso, o povo e as elites viravam-se imediatamente para Matosinhos. A primeira chamada de emergência, digamos assim, é logo em 1526, não é? Sim, para combater chuvas contínuas que ameaçavam destruir as colheitas do país, o que naquela altura significava fome certa e morte. Mas há um episódio mais à frente que solidifica mesmo o estatuto da estátua. Em 1644, um dilúvio avassalador abate-se sobre a cidade do Porto. Há registro de uma procissão que juntou 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Epá, se pensarmos bem, 40 mil pessoas juntas no século XVII, isso é uma mobilização urbana que a maior parte das cidades modernas hoje teria dificuldade em gerir. É um número assombroso. O relato oficial é taxativo. Diz que mal a missa terminou na Sé do Porto, o céu rasgou-se e a tempestade parou por completo. Milagre imediato. E essa narrativa funcionava como o derradeiro selo de eficácia da imagem. Mas, olha, o que os documentos também revelam, e isto acho fascinante, é o peso político e burocrático por trás destas transferências temporárias da estátua. Há sim as lutas de poder. Porque em 1696 o Porto enfrentou uma epidemia devastadora. Hospitais a arrebentar pelas costuras, cemitérios sem espaço. A morte andava literalmente pelas ruas. Um cenário dantesco. Sim, o Senado do Porto, que era quem governava o município na altura, decide que a imagem tem de vir à cidade urgentemente. E eles propõem uma data, o dia 28 de março. Repara, estamos a falar de pessoas a morrer diariamente aos milhares. E a resposta do lado de Matosinhos não é um sim imediato, do género, claro, vamos já salvar-vos. Pois não, o Senado bateu de frente com a confraria, que era a irmandade responsável por gerir a igreja de Matosinhos. A confraria recusa a data. Recusam. E exigem que seja a 2 de abril. E o mais incrível é que o Senado do Porto submete-se. Ou seja, a cedência da estátua não era um ato de caridade simples? Nada disso. Envolvia diplomacia pesada, afirmação de poder local. Aquela confraria de Matosinhos tinha força política suficiente para dizer: esperem aí aos governantes da segunda maior cidade do país, mesmo com uma peste a decorrer. É impressionante. Mas quando a procissão finalmente avança, a 2 de abril, os relatos descrevem uma maratona autêntica de sacrifício físico. Pois a viagem era dura. A estátua sai de Matosinhos às 5 da manhã. Vai rodeada por 12 pesadas lanternas de prata e é carregada aos ombros por 16 sacerdotes. 16. Chegam à Sé do Porto ao meio-dia. Fazem a missa. Percorrem aquelas ruas todas infestadas pela doença. E só regressam a casa a Matosinhos à 00:30. Ou seja, 19 horas e meia de procissão ininterrupta. É desumano. O nível de exaustão destas pessoas num cenário de contágio e medo generalizado. Quer dizer, é algo que nós, infelizmente, conseguimos compreender um bocadinho melhor agora depois de termos vivido pandemias recentes. O desespero leva as pessoas a esforços hercúleos. Sem dúvida. E esse nível de dependência que a cidade do Porto tinha da imagem transformou a igreja de Matosinhos num imã gigantesco de riqueza. As doações avolumavam-se de tal forma que permitiram as grandes intervenções estéticas, aquelas que no fundo vão culminar na forma atual da festa. Sim, entramos na Era de Ouro, no século XVIII, o upgrade de luxo. O barroco.
Em 1726, o entalhador Luís Pereira da Costa esculpa aquele magnífico altar-mor em talha dourada. E pouco depois, em 1743, chega o famoso Nicolau Nasoni. O arquiteto que moldou muito da cara do Porto. Exatamente. O Nasoni transforma completamente a fachada da igreja. Desenha o frontão quebrado, as duas torres sineiras imponentes e os nichos para colocar as estátuas de São Pedro e São Paulo. É uma arquitetura do deslumbramento. O objetivo deles era claramente esmagar quem olhava com a grandiosidade divina, não é? Sim, e as próprias celebrações em torno do edifício acompanharam essa ambição toda. O momento que funda a Romaria, nos moldes em que a conhecemos hoje, acontece em 1733. O famoso tríduo festivo. Isso mesmo. 3 dias intensos de celebrações para assinalar a conclusão das obras no altar-mor. Pois, e essa festa de 1733 inclui uma ida em procissão até à Praia do Espinheiro, o tal local onde a lenda diz que a estátua original deu à costa, e o que ficou registado destes 3 dias é surreal. No mínimo criativo. As crónicas afirmam, a pé juntos, que durante a bênção virada para o mar, os peixes começaram a saltar de alegria por cima das ondas. Sim, saltavam. E a cereja no topo do bolo dizem que o próprio sol parou no céu, atrasou o anoitecer só para haver luz suficiente para a festa acabar. Sem querer desrespeitar os registros históricos, mas peixes ginastas e a paragem temporal do sistema solar, quem desenhou esta campanha merecia um prémio. Não há inauguração de estádio ou edifício que bata isto. Visto com a nossa lente cínica moderna, claro, parece por marketing. Mas repara, na lógica do século XVIII, estes prodígios dominar a natureza e o próprio tempo astronómico eram a prova final de que o dinheiro e o sacrifício investidos na obra tinham agradado a Deus. Faziam sentido para eles, claro. Aquele tríduo de 1733 solidificou de vez a festa anual, uma festa que, na verdade, tinha começado a desenhar-se formalmente no ano anterior, em 1732. A partir daí, o evento ficou cravado no calendário da região. Certo, mas a grande questão que fica agora é como é que damos o salto? Como é que se passa deste cenário, missas pesadas, pedidos contra pestes, muito temor a Deus, para a profusão que vemos hoje de tendas de cerveja, música altíssima e farturas? O tal salto do software da sobrevivência para o puro entretenimento. Exato. Como é que isso acontece? Bem, a mudança mais profunda não foi do dia para a noite, mas teve a sua raiz na própria administração da festa. Durante séculos, a Confraria do Bom Jesus foi quem geriu tudo, e eles canalizavam grande parte do dinheiro para obras de caridade. Hospitais, asilos, a tal Escola do Adro. Isso. Era uma gestão super centrada na religião e na vertente social. Contudo, quando a gestão da festividade transita para as mãos da Câmara Municipal de Matosinhos, ocorre uma secularização muito natural. Até o nome encurta. Pois encurta. Passa de Festas do Bom Jesus de Matosinhos para um nome muito mais laico e abrangente. Simplesmente Festas de Matosinhos, que hoje, como sabemos, ocupam dias a fio e determinam até o feriado municipal à terça-feira. Pois, e os historiadores que analisaram as fontes do blog são muito claros quanto a uma inversão total de papéis. Sim, é uma inversão de prioridades. No passado, tudo girava em torno da igreja. A religião era o sol deste sistema todo. As antigas vendedoras de louça, as louceiras, que eram famosas, as bancas de doces, o vinho, tudo isso existia só nas margens, tipo um apêndice, só para alimentar quem vinha rezar. Mas hoje a hierarquia inverteu-se completamente. Completamente. Hoje o espaço de diversão ocupa o centro do palco. E o momento litúrgico, embora seja fundamental para quem tem fé, tornou-se para a esmagadora maioria do grande público apenas num evento secundário, ali no meio de uma mega feira de diversões. Mas repara numa ironia muito gira. A estrutura central, a mecânica da coisa, manteve-se intacta. A necessidade quase visceral de milhares de pessoas convergirem para o mesmo ponto numa data específica, isso resistiu aos séculos. Sim, o ímã continua a funcionar. O que mudou radicalmente foi só o motor emocional da viagem. Os romeiros de 1696 caminhavam impelidos pelo pânico da doença e da morte. Os visitantes modernos caminham para celebrar a vitalidade, o convívio, a luz. E olha que essa transição da dor para a folia já era muito visível ali nos finais do século XIX e início do século XX. Sim, os relatos dessa época são deliciosos. Muito.
Há descrições de quem vinha da cidade do Porto a pé, pela antiga estrada de cima de Matosinhos, ali a partir da zona de Sedufeita. O movimento era tão intenso, era tanta gente, que na zona da Ramada Alta a população local começou a fazer negócio. A cobrar bilhetes? Não foi. Sim, começaram a alugar cadeirinhas ali na berma da estrada a pessoas que nem sequer iam à festa. Eles queriam apenas sentar-se confortavelmente a assistir à massa humana a passar. Tipo uma bancada VIP para ver a romaria. O fascínio pelo espetáculo do movimento comunitário sempre existiu. É um percurso notável quando olhamos para a floresta toda, não é? Sem dúvida. Começamos com um humilde reduto monástico no século X. Vemos aquilo ser salvo do abandono completo pelo pragmatismo da Universidade de Coimbra. Acompanhamos a elevação da estátua a um escudo protetor contra chuvas e pestes no Porto. E, por fim, observamos a transformação arquitetónica pelo gênio barroco do Nasoni. Um percurso incrivelmente sinuoso que deságua no núcleo económico e lúdico que define Matosinhos hoje. Esta atualização de software, como lhe chamámos ao início, demorou mais de 1000 anos a completar a transição. É verdade. É quase impossível olhar para o tamanho mastodôntico destas festas hoje em dia sem sentir o peso invisível de todas essas pragas, dessas guerras e milagres que, no fundo, pavimentaram o chão de Alcatrão onde hoje se montam as pistas de carros de choque. E não deixa de ser fascinante pensar que, no meio desta voragem toda de 1000 anos, o elemento central que lá se manteve foi apenas uma imagem esculpida. Um pedaço de madeira. Uma peça que, se levarmos a sua lenda à letra, sobreviveu à fúria do Atlântico e ao calor de um forno a lenha, mas que sobreviveu, com certeza absoluta e histórica, a um assassinato brutal, a disputas entre políticos do Porto e confrarias de Matosinhos e ao suor de procissões intermináveis no meio da peste. Pois é. Isso obriga-nos a imaginar algo intrigante. Para terminar, imagina que aquele pedaço de madeira de 2 metros, com aquele olhar dividido, um olho apontado para o céu e o outro mergulhado diretamente aqui no pó e na lama da terra, pudesse de facto observar-nos com memória. Teria muito para contar. O que teria ele absorvido nos últimos séculos? Num século carregado por ombros a tremer com a peste bubónica e hoje iluminado pelas luzes neon de dezenas de diversões mecânicas e música techno. É uma mudança drástica de cenário. Deixo a quem nos ouve esta reflexão final sobre esta testemunha imóvel de como nós tentamos, século após século, negociar o nosso medo mais absoluto e, simultaneamente, celebrar a nossa alegria mais explosiva. Muito bem pensado. E pronto, chegamos assim ao fim. Fica o nosso muito obrigada por acompanharem mais esta viagem e encontramo-nos na próxima Imersão Profunda. Até lá.